A paz do Senhor, amados. Aqui quem fala é a irmã Cristiane. E hoje eu estarei trazendo a palavra do intercessor, a qual o tema que o Senhor colocou no meu coração é Nosso Pai, seu testamento e sua herança. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias no livro de Romanos 8 e estar lendo a palavra de Deus, que diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo da verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o filho de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Amém? Quando eu leio a Bíblia, eu me maravilho com ela. A cada dia parece que a palavra de Deus ela vai se renovando. Eu não sei se aconteceu com você, mas sempre acontece comigo. Muitas vezes leio uma palavra e depois em outra época, quando eu a releio, ela me traz alguma novidade, algo se faz novo. Esses dias eu estive muito a meditar sobre a palavra de Deus e sobre o seu poder e sobre o seu cuidado para conosco, o cuidado de Deus para conosco. E esta semana eu pude ver mais uma vez as mãos do Senhor guardando a casa do meu pai, terreno. Vimos um grande acidente ocorrer lá em Capitólio, onde algumas pessoas perderam suas vidas. E apesar de me entristecer com estas perdas, que muitos estão sofrendo esses dias, eu fiquei muito grata a Deus, pois eu vi o livramento na minha família, na casa do meu pai, pois minha irmã mais velha era para estar naquele lugar, naquele dia, mas Deus em sua finita misericórdia livrou de passar por aquela situação. Deus ia dias antes de sua viagem, pois 2 dias antes da sua viagem, a empresa pela qual ela viajaria cancelou, exatamente por conta dos perigos que poderiam ocorrer por conta desse mau tempo que estamos vivenciando. E toda essa situação me levou ainda mais a meditar sobre tudo que Deus libera sobre nossas vidas e sobre o como às vezes nem percebemos o seu cuidado dia após dia. E foi aí que eu me lembrei de cada promessa que o Senhor me fez e cada promessa que o Senhor fez à casa do meu pai e da minha mãe, e que uma a uma vão se cumprindo dia após dia.
Nós precisamos entender que já não vivemos mais por nós mesmos, mas sim pelo mover e pela ação do Espírito Santo que habita em nós. Deus, ele nos deixou a maior herança que um ser humano poderia, que um pai poderia deixar, que o ser humano poderia deixar em testamento a um filho. Vida. Uma vida em abundância, com um reino inteirinho que está nos aguardando. A palavra de Deus é este testamento que vai nos dizer que Deus sabe os pensamentos que pensa de cada um de nós e que são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que esperamos. Lá em Jeremias 29, versículo 11 vai dizer isso. Em seu testamento, ele vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. E ele está nos dizendo que a morte de Cristo apagou nossos pecados para que pudéssemos, mediante uma vida de arrependimento, herdarmos o reino dos céus. Mas então, eu fiquei me questionando e gostaria de saber se vocês sabem o que é um testamento. E pesquisando, eu fui ver que um testamento ele é um documento que manifesta a última vontade de uma pessoa para com seus bens ou parte deles. Ou seja, o que ele deseja que faça com aquilo que ele possuía, que tinha algum valor. A Bíblia é considerada o maior testamento deixado. E ela se divide em Velho e Novo Testamento. O Velho Testamento ele vai embasar no Novo Testamento. O Velho Testamento vai demonstrar algumas leis divinas e sua importância, mas também vai muito além, porque nos deixa como herança um aprendizado muito grande através da narrativa de vários acontecimentos, nos ensinando sobre a bondade, sobre o amor, sobre a fé e até sobre os juízos de Deus, e também revelando o caráter divino, de modo que possamos aprender a viver uma vida na presença de Deus. Podemos ver tudo isso, principalmente nas histórias lá dos patriarcas de Israel, como Abraão, considerado pai da fé, em Isaac, em Jacó, em José, como também em Jó, que foi um homem temente a Deus, em Moisés, em Josué, em Gideão, em Sansão, em Samuel, em Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, Salomão também e outros reis de Israel, como também até nos profetas, como Jeremias, como Isaías. O Velho Testamento ele trouxe algumas heranças, mas algumas dessas heranças elas foram transitórias e outras até passageiras, como seu povo herdando a terra prometida, né? Porém, Deus nos deixou um reino inteiro a ser herdado, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor. Não posso deixar de falar aqui que para que um testamento ele possa ter validade, é preciso que duas coisas ocorram. Uma delas é que este testamento seja lavrado. Neste caso, a Bíblia é este documento que foi lavrado. E a segunda coisa que precisa ocorrer para que o testamento tenha validade é que o testador morra. O que ocorreu através do Calvário, na morte de Jesus Cristo. Ou seja, no Novo Testamento temos a morte do testador. Vamos dar uma lida em Hebreus 9, versículos 16 e 17, que vai dizer assim: porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Olha que lindo, na própria palavra, né, no testamento, a citação de uma lei. E com isso podemos perceber o quanto até a lei dos homens se baseiam na lei de Deus, ou seja, na Bíblia. Porém, também temos que pedir discernimento ao Senhor, pois algumas leis deixadas têm sido usadas erroneamente pelos homens para os seus próprios interesses. Mas não vamos adentrar nesta situação assim por todo.
Mas aqui eu quero ler os versículos 3 novamente, e o 4 que diz: porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha que forte, gente. Houve a condenação do pecado na carne, mas a justiça é cumprida nos que não andam mais segundo a carne, e sim segundo o Espírito, que nos leva à importância da conversão. Porque a gente só consegue andar no Espírito se realmente nós nos convertermos. E aqui eu faço um outro adendo, porque precisamos entender que a conversão, ela nos traz uma mudança, uma transformação que nos leva a ser uma outra pessoa, diferente do que éramos. E quando chegamos à conversão verdadeira, não podemos voltar a ser o que éramos antes. Se assim o fazemos, é porque não fomos convertidos. É só pensarmos na lagarta, enquanto pecadores, somos a lagarta. E quando nos convertemos, nos transformamos numa linda borboleta. A borboleta não volta a ser lagarta, assim como aqueles que foram convertidos não podem voltar a ser um homem que vive segundo a sua própria carne. Paulo vai nos demonstrar a importância deste testamento lá em 2 Timóteo, ao dizer, no capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. A gente vê a importância desse testamento deixado pelo Senhor, dessa palavra deixada pelo Senhor. No Novo Testamento, Deus vai atestar a herança que Ele nos deixou, uma herança eterna. Vamos ler Mateus 25, versículo 34, que vai dizer o seguinte: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É lindo, né? Em 1 Pedro 1, do capítulo 1, dos versículos 3 a 5, vai dizer: bendito. Aí aqui. Deixa aqui abrir. Meu filho. Aqui, me perdi aqui. Só um minutinho, gente. Vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Mas para recebermos esta herança, precisamos cumprir os requisitos deixados no testamento. É preciso estarmos em Deus, é preciso vivermos no Espírito, é preciso abandonar a carne, é preciso matar esta carne, é preciso viver os mandamentos do Senhor. Vamos ler os versículos 8 e 9 de Romanos 8, que diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É preciso estarmos no Espírito. É preciso matar nossa carne para sermos de Deus, para sermos o quê? Filhos de Deus. A Bíblia ainda diz que fomos libertos para depois sermos adotados e termos direito a esta herança. Nós tornamos filhos de Deus por adoção. Vamos ler Gálatas 4, dos versículos 1 a 7, que vai dizer: digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai.
Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai, Paizinho. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Olha que lindo, gente, é muito linda a palavra do Senhor. É maravilhoso vermos tudo isso deixado pelo nosso Paizinho. A Bíblia ainda diz em Gálatas 3:29, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Nós somos herdeiros. Nós somos herdeiros conforme Deus nos prometeu. Então, que cada um venha tomar posse de sua herança, se tornando um verdadeiro filho de Deus, desfrutando de todos os bens que pertencem ao nosso Pai aqui na terra e aguardando a sua eterna herança. Lembrando que porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Filho, o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Eu repito aqui esta palavra, porque Deus, Ele é lindo. Deus, Ele é Pai. Há promessas nas nossas vidas, há herança para recebermos, há a vitória, meu irmão. Há o melhor de Deus ainda está por vir. Grandes coisas Ele já tem feito, mas grandes coisas Ele ainda fará na vida de cada um de vocês, a família de cada um de vocês. Tomem posse daquilo que Deus lhe deixou. Tome posse daquilo que Deus deseja te entregar. Tome posse, meu irmão, e seja grato. Viva segundo aquilo que o Senhor deseja para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Abandona a carne, se ainda há algo. Peço que o Senhor se revele para que haja verdadeiramente sua conversão, a sua transformação, e para que a gente possa aí desfrutar de todas as maravilhas do Senhor. Amém? Uma boa tarde a todos.